A Globo está tentando parar a Cazé TV? Essa é a pergunta que explodiu na internet depois que o canal de Casimiro entrou na mira do Ministério da Justiça em plena Copa do Mundo. Mas será que essa investigação começou apenas por causa das propagandas de casas de apostas ou existe uma disputa muito maior acontecendo nos bastidores da comunicação brasileira? No vídeo de hoje você vai entender por que a Cazé TV passou a ser investigada, quais foram os episódios que chamaram a atenção das autoridades e por que muita gente acredita que existe uma guerra muito maior envolvendo a Globo, o governo e o futuro dos direitos de transmissão da Copa do Mundo. No meio dessa história estão recordes mundiais de audiência, bilhões em patrocínio, uma disputa bilionária pelo mercado esportivo e até Casimiro, que agora vê o seu principal negócio no centro de uma enorme polêmica. Será que esse é o fim da Cazé TV? Vamos conferir no vídeo de hoje. Eu sou o Marcelo Milos e depois da vinheta eu te conto. Na semana passada a gente mostrou aqui o tamanho do sucesso da cobertura da Cazé TV na Copa do Mundo. O canal tá dando um verdadeiro banho nas emissoras tradicionais, né? Isso é bem difícil até de contestar. Por ser a única plataforma no Brasil transmitindo os 104 jogos da competição, a Cazé TV vem quebrando recordes mundiais de audiência simultânea no YouTube e, segundo as notícias, deve faturar cerca de 2 bilhões de reais apenas com patrocínios, sem contar a venda de produtos e, é claro, a receita gerada pelo AdSense. No último jogo do Brasil na primeira fase contra a Escócia, a Cazé TV bateu o próprio recorde mundial de audiência no YouTube, alcançando 18,6 milhões de dispositivos conectados ao mesmo tempo. Além dos números, o formato descontraído com a cara de resenha entre amigos também domina a repercussão e os cortes virais nas redes sociais. O projeto virou um enorme sucesso e, se o Brasil continuar avançando, tudo indica que novos recordes ainda serão quebrados. Já pensou ali uma final de Copa do Mundo, Brasil e outra seleção transmitido pela Cazé? Ali com certeza vai ser um novo recorde quebrado. Mas era óbvio que esse crescimento ele não agradaria todo mundo, né? Principalmente a Rede Globo, que durante anos reinou praticamente sozinha nas transmissões esportivas e agora vê a Cazé TV uma concorrente à altura. O que mais incomoda a emissora é a perda do monopólio dos direitos de transmissão, refletida aí na queda da audiência da TV aberta e na migração do público jovem para o streaming. Essa mudança transformou o mercado e iniciou uma verdadeira guerra de bastidores. E é aqui que a história fica ainda mais interessante. Ao que tudo indica, grandes nomes do mercado teriam se movimentado aí para poder colocar a Cazé TV na mira da justiça. Também surgiram especulações de que o canal estaria sofrendo uma espécie de retaliação, possivelmente impulsionada por lobby de empresas influentes. E o detalhe mais curioso é que Casimiro Miguel, que apoiou publicamente a eleição de Lula, agora se vê numa situação em que o seu crescimento pode acabar sendo freado justamente pelo governo que ele apoiou. O que aconteceu foi que a Secretaria Nacional do Consumidor, órgão ligado ao Ministério da Justiça, abriu uma investigação preliminar contra a Cazé TV para apurar um suposto excesso na divulgação de casas de apostas durante as transmissões da Copa do Mundo. O objetivo é verificar se essas propagandas respeitaram as regras de proteção ao consumidor ou se incentivaram as apostas de forma considerada irregular. Essa é apenas a fase inicial antes da possível abertura de um processo administrativo. A investigação começou após a identificação de ações promocionais de empresas de apostas exibidas durante as partidas. Segundo o despacho, existem indícios que justificam uma apuração mais detalhada sobre possíveis violações às normas de defesa do consumidor. Vale lembrar que as bets são regulamentadas no Brasil desde o início de 2025, com cerca de 150 marcas autorizadas. Ou seja, o problema, segundo as autoridades, não é a Cazé TV ter patrocinadores desse setor, mas a forma como essas apostas estariam sendo apresentadas ao público, podendo passar a ideia de dinheiro fácil. Ali dentro do guarda-chuva do Ministério da Justiça e Segurança Pública, houve um ofício enviado para que a Cazé TV seja investigada numa apuração preliminar. O principal foco dessa apuração é com relação à propaganda abusiva e propaganda enganosa por conta da veiculação de bets nas transmissões. Isso tem dado o que falar durante as transmissões da Cazé TV, isso tem sido uma crítica de uma parte dos internautas e isso respingou no governo federal, no governo do presidente Lula, que cita nesse ofício o diretor de Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, Daniel
Amaral Nunes Carnaúba, 3 jogos em que houve essa veiculação e essa exposição da propaganda por meio das bets, dessas casas de aposta online, e que pode dar a entender que haveria possibilidade de ganho fácil com essas apostas durante 3 jogos realizados na Copa do Mundo ao longo das últimas semanas. Um dos casos citados foi na transmissão de Inglaterra e Gana. Segundo a Senacom, um narrador teria divulgado, então, uma promoção de uma bet incentivando o público a colocar a paixão em jogo e orientou o acesso ao site por um QR Code na tela. Agora é hora de botar sua paixão para jogo, amigo. Acesse o QR Code ou o site da Bet Nacional, que tem uma oportunidade exclusiva para esse jogo. Bet Nacional, a bet dos brasileiros. A gente também dá uma respirada aqui, né? Mas enquanto os jogadores se hidratam, a gente faz o quê? A gente confere um turbinaço exclusivo Cazé TV para esse jogo. Se liga aí. Outro caso citado aconteceu durante Argentina e Áustria. Segundo a investigação, comentaristas divulgaram uma promoção que aumentava o retorno das apostas e oferecia uma segunda chance, o que poderia incentivar apostas imediatas. A apuração também inclui uma ação exibida em Uruguai e Cabo Verde, que teria associado a paixão pelo futebol às apostas esportivas. Agora, a Senacom vai avaliar se houve publicidade abusiva, descumprimento das regras e se os narradores ali, comentaristas, misturaram propaganda com conteúdo jornalístico. As campanhas serão analisadas com base na Lei das Bets, no Código de Defesa do Consumidor e nas normas do Ministério aí da Fazenda, que proíbem anúncios de lucro fácil ou incentivo ao jogo ali excessivo. E o tamanho desse mercado impressiona. Em grandes eventos, um patrocinador master normalmente exige exclusividade. Se a Coca-Cola patrocina, por exemplo, a Pepsi fica de fora. Mas com as bets é diferente. A Cazé TV tem 3 casas de apostas como patrocinadoras e elas aparecem o tempo todo nas transmissões. Vou até deixar o Lacombe explicar melhor porque esse ponto é bem interessante. Vocês podem olhar uma transmissão do canal nessa Copa para descobrir que há cotas de patrocínios compradas por mais de uma bet. Eu me lembro de pelo menos 3. Bet Nacional, Bet 365 e KTO. Porque as cotas de patrocínio de um evento, como a Copa, sempre foi assim, nunca são vendidas para empresas concorrentes. Então, se você vende uma cota para um banco, isso significa que você não vai ter outra instituição financeira como patrocinadora. Se uma indústria de bebidas compra uma cota, ela será a única patrocinadora dessa área, desse setor. Só para mostrar o poder financeiro das bets hoje. Mas vale deixar claro, isso não tem relação com a investigação, é apenas uma curiosidade. O que realmente está sendo apurado é a forma como essas propagandas foram apresentadas ao público. E a turma da Cazé TV induz o tempo todo os espectadores a fazerem apostas arriscadíssimas, improváveis, para dizer o mínimo, né? E dizem lá no canal que seriam ótimas probabilidades de ganhar. No meio dessa polêmica, aliados do governo Lula passaram a intensificar as críticas às propagandas de bets durante os Jogos da Copa. A deputada Érica Hilton informou que acionou o Ministério Público Federal e defendeu a proibição desse tipo de publicidade feita por narradores e comentaristas. O próprio Lula também vem endurecendo o discurso contra as bets. Apesar de a regulamentação ter sido aprovada durante o seu governo, agora ele afirma que pretende reforçar a proteção às famílias brasileiras. E como a internet não perdoa, muita gente resgatou antigas falas de Casimiro declarando apoio ao Lula e começou a ironizar a situação, dizendo para ele fazer o L com mais força. A galera é foda também. Os caras não esquecem, não. Não, mas agora não precisa encher meu saco, não, porque agora eu tô do mesmo lado do chato mesmo. Agora, se o Bolsonaro tá de um lado, eu tô do outro, amigão. Faz o L! A verdade é que nos bastidores da grande mídia e também nas redes sociais, muita gente acredita que essas investigações, né, só aconteceram e estão acontecendo também, né, por pressão e lobby de quem vocês já imaginam, né? A ideia seria enfraquecer a Cazé TV de olho na disputa aí pelos direitos da Copa de 2030. Casimiro talvez esteja percebendo que mesmo tendo apoiado Lula, uma disputa entre ele e a Globo, o governo tenderia a ficar mais do lado da mídia tradicional, né? Já sobre as bets, né, o próprio Cazé admite que a situação
situação é complicada. Antes mesmo da Copa, ele afirmou que, sem o dinheiro das casas de apostas, dificilmente a Cazé TV conseguiria transmitir tantos eventos aí de grande porte. Oh meu Deus, não aguento mais tantos ads de bet, tem bet pra tudo que é lado, tem 20 bets no jogo. É fato, né? Não tem muito o que fazer. É o que faz girar o negócio. Obviamente que se não existisse bet, por exemplo, teria que arrumar o dinheiro de outro lugar, mas eu não sei, sinceramente, se daria pra gente ter as competições que tem. Sendo o máximo sincero, assim. Eu acho que. Eu não sei quanto tempo que isso vai. Eu não sei se tem prazo de validade, sendo sincero. Mas acho que vai ter em outro momento, vai ter outras coisas também. Vai ser a febre de outra parada pagando. Tu acha que isso não prejudicou, não? Não. Acho que não. Prejudicou o quê? Se a galera ficar. A galera pode se incomodar de ver na tela, mas prejudicar o quê? No final das contas, tudo me parece meio contraditório. Questionar a maneira como a publicidade é transmitida eu acho válido. Agora, ser moralista ferrenho, continuar assistindo os jogos da Copa, seja na Globo ou no SBT, por conta aí de bets, pra mim não passa de uma grande hipocrisia. Até porque a Globo também tem patrocínio de bet, outros jogos ali, campeonatos, o Campeonato Brasileiro, por exemplo, tem marcas de bets que patrocinam o tempo todo times de futebol. Então, assim, eu acho que não tem muito pra onde correr, né? E você, o que você acha disso tudo? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua opinião. Até o próximo vídeo. Tchau.